é muito maior do que essa economiazinha de 2 filhinhos e uma mamãezinha e um privilégiozinho especial, igual cabeça de crente em igreja, que fica pensando que a única coisa que interessa a Deus é o que acontece naquele grupelinho. E que Deus não está nem aí para o cosmos, para os universos, para as dimensões, para as bilhões e trilhões de criaturas universais e transversicas. E Deus não está nem aí para todas as trilhões de criaturas que habitam o planeta, os mares, as águas, debaixo das águas, a terra, os ares, criaturas de todos os tamanhos e naturezas e formatos e expressões. Parece que Deus não está nem aí para nada do que Ele criou, para o universo inteiro, nem para a humanidade, nem para calamidade, nem para dor, nem para sofreguidão, nem para angústia, nem para fome, nem para miséria, nem para injustiça, nem para iniquidade, nem para péssima e horrorosa e perversa distribuição de renda. Parece que Deus não está nem aí para tudo que os profetas disseram que Deus priorizava. Parece que Deus não está nem aí para tudo que Jesus pautou. Jesus pautou como prioridade dele, Jesus, que eram as prioridades do Pai, que trabalhava até agora, e ele disse: eu trabalho também pelas mesmas pautas e interesses. Mas crente é assim, como a mulher de Zebedeu e como Tiago e João, todo mundo é igual. Querem saber quais são os privilégios especiais para o gueto. São filhos do gueto e querem reduzir o reino de Deus a um gueto de interesse clubesco, congregacional, de um timezinho de eleitos supremacistas que se acham os seres mais especiais do universo, porque são os escolhidos e os separados, e são os seres assim extraordinários, os únicos que Deus vê, pelos quais se importa, aos quais quer abraçar, acolher, salvar e perdoar. Tamanho é o narcisismo desses grupelhos religiosos, dessas seitas, porque o que a mulher de Zebedeu e Tiago e João estão expressando aqui é a mentalidade da seita. É a mentalidade da seita. É tipo os 144 mil dos testemunhas de Jeová, baseados no Apocalipse, ou o grupo dos escolhidos da Ellen White no Adventismo, ou o grupo dos eleitos, dos ultra-eleitos, na predestinação dupla, de dupla mão, e que Deus não só predestinou uns para os céus, mas predestinou todo mundo mais para o inferno. É coisa de seita, horrorosa. E vocês todos são criados na seita. Na igreja pentecostal, são os batizados do Espírito Santo, os únicos que têm garantia de alguma coisa. E assim mesmo, se na sua hipocrisia apresentarem um currículo vitae de não pecados exteriores, visíveis, mensuráveis e quantificáveis, fotografáveis e filmáveis. É isso que interessa a eles. Se pode depreender da cara para fora, porque não tem nada a ver com a pestilência e o impregnamento de perversidade e de peçonha e de rapina e de putrefação nas suas almas. Nada. É a mentalidade da seita que prevalece aqui. Só uma mente muito atrofiada. E olha que eles estão diante de Jesus, mas estar diante de Jesus não os previne da mentalidade seita, nem da atrofia pessoal, porque é a cabeça de cada um que cria esse ambiente de ultra privilégio particularizado para si mesmo. O que é uma vergonha, um caos, uma tristeza e algo que se repete em todos os grupos cristãos do planeta Terra. Eles acham que ganharam uma vocação superior à de todos.
E sem eles, Deus não age no mundo. Sem que eles vão, sem que eles preguem, sem que eles falem, sem que eles defendam a Deus, sem que eles tenham um lugar garantido de visibilidade, um trono de glória para serem expressões de Deus na terra, Deus está diminuído. E não querem considerar que é necessário que primeiro o Cristo padeça todas as coisas e depois entre na sua glória. Não querem considerar o que a gente vai ver algumas páginas adiante, no capítulo 24 de Mateus, e a seguir nas parábolas que vêm logo depois, que falam de uma longa espera entre a morte e a ressurreição de Jesus e a vinda de Cristo. Aí tem a parábola do servo mau, que fala que depois de muitos dias é que o Senhor volta. A parábola das virgens, que também diz que demora muito a volta do Senhor a ponto de todo mundo morrer de sono. A parábola dos talentos, que também fala de uma espera longa, até que depois, no fim de tudo, vem o Senhor e pede que eles prestem contas. A parábola do grande julgamento, das ovelhas e dos cabritos, que acontece também no fim dos tempos, e uma quantidade grande de outras parábolas, que nos dão conta desse grande interregno, como a parábola das bodas, que a gente vai ler em Lucas, que diz que os que foram primeiros chamados disseram que não queriam ir, porque tinham outras coisas mais importantes para fazer. E aí o dono do banquete disse, então chamem os pobres, os cegos, os coxos, os paralíticos, os mudos, os andrajosos, os leprosos, os marginalizados, os desprezados pela sociedade, pela religião. Chamem, porque agora os outros que foram convidados primeiro e se fizeram de rogados e disseram que tinham coisas mais importantes para fazer do que atender ao convite do reino de Deus, esses aqui não entram mais. Ficarão batendo na porta de fora. Agora aqui dentro a gente vai encher de todo mundo que eles repudiam, que eles odeiam. Eles acham os seres totalmente amorfos, sem beleza para serem incluídos no desejo de salvação e de graça e de acolhimento e de abraço divino para com esses seres que eles próprios, os religiosos que não aceitaram o convite, repudiavam. Mas é uma parábola que diz que tem um grande interregno. Enquanto eles vão dizendo não quero, não quero, não quero, como a religião está fazendo o tempo todo, não quero. Ela não quer Jesus. Tem um problema sério com Jesus, com a personalidade de Jesus, com as opções de Jesus, com as escolhas de Jesus, com as preferências de Jesus. Não gostam dos amigos de Jesus, não entendem as prioridades de Jesus, repudiam as pautas todas de Jesus, são inimigos dos amigos de Jesus, acusam Jesus de fazer os milagres que faz pelo poder de demônios, do maioral dos demônios. Chamam Jesus de louco, de hippie, de suicida, de inconsequente, de samaritano endemoninhado, de todas as coisas, de amigo licencioso, de publicanos e de pecadores. Eles não pouparam definições pejorativas para Jesus, assim como o fazem os mesmos religiosos hoje em relação a qualquer pessoa que manifeste um pingo de semelhança com Jesus, já recebe imediatamente a mesma perseguição, do mesmo gênero, a mesma coisa. Pois bem, Jesus diz não, isso é meu Pai que concede. E
não tem a ver só com esse grupinho aqui. Vocês acham que meu pai está reduzido a 12 pessoas? E a boa vontade deles irem ou não irem? Vocês acham que tem algum ser humano no planeta que Deus a ele tenha se prendido de modo que a obra de Deus, o trabalho de Deus, o reino de Deus, a manifestação de Deus só acontecerá se houver a anuência de algumas pessoas importantes? Vocês estão loucos. Meu pai sabe a quem quer, a quem escolheu, a quem manifestará. Não só agora, mas no curso da história inteira. Gente que vocês jamais nem conhecerão, nem saberão a existência. E que carregarão um espírito muito mais quebrantado, muito mais entregue, muito mais voluntário, muito mais despretensioso, muito mais manso e humilde de coração, muito mais pacificador, muito mais resiliente em alguns aspectos da vida e que vão se alegrar na esperança do reino de Deus. E que vão aceitar a cruz e a ressurreição e vão viver se gloriando na cruz de Cristo, que vocês tentam evitar, escapam, tentam pular o tema e introduzir outras questões para não ficarem cara a cara com isso, porque vocês não querem a cruz, vocês só querem tronos, domínios e poderes. Isso, nos dias de Jesus já era assim. Ora, quando Jesus disse isso, a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, e a Tiago e a João que ali estavam, ao falar isso, o verso 24 diz: ora, ouvindo isso, os outros 10 apóstolos, 2 estavam ali com a mãe, 10 estavam assistindo e um outro grupo de pessoas vendo aquele espetáculo. E ontem eu disse que era um verdadeiro presépio devocional de joelhos, mas não passava de uma presepada de fato. Ora, ouvindo isto os 10, o pedido deles, indignaram-se. Ficou todo mundo com raiva de João e de Tiago. E pelo amor de Deus, cara, já subiram no monte da transfiguração. Vocês já ouviram algumas vezes ele dizer que determinadas coisas estão reservadas para o Pai e que ele não vai compartilhar com ninguém, porque ninguém sabe. Por que que vocês querem e atravessam a mãe de vocês para fazer um pedido insólito e ridículo dessa natureza e ficaram indignados contra os 2? Imagina o climão de Pedro, André, Bartolomeu, Judas Tadeu, Judas Iscariote, Simão Zelote, Bartolomeu, Filipe, todos aqueles ali. Mas o que é isso? Que loucura é essa? O que vocês estão pensando de você mesmo? Agora você veja como é fácil surtar. Você está me olhando aqui? Como é fácil surtar. Na presença de Jesus. Imagina na ausência de Jesus. Como esse surto aqui chega com uma rapidez e uma facilidade indizível e vai tomando conta do coração da grande maioria. Quase todo indivíduo que eu vejo dizendo, preste atenção, que recebe revelação de Deus, que tem visão de Deus, que Deus falou com ele, fala com ele no ouvido e no coração dele, e Deus dá revelações a eles. Quase todos esses, quase absolutamente todos esses, são surtados, são seres dodóis, são narcisistas, de exacerbação megalomaníaca incomparável, e se tornam seres que têm um espírito morto,
O coração deles é cauterizado. Eles não sentem mais nada. O coração se torna de pedra. Eles se tornam os maiores caras de pau desse mundo. São capazes de desavergonhadamente dizerem qualquer coisa em nome de Deus, sabendo que estão mentindo, e mentem, e inventam, e teatralizam, e criam personas impressionantes para enganarem os impressionáveis. Está lotado à nossa volta. O difícil é achar gente que não seja assim no meio dessas lideranças públicas e populistas. O difícil é achar gente que não seja assim. E quem quer que tenha o mínimo de consciência do Evangelho fica indignado com isso aí. É algo digno de indignação. De tão indigno que provoca a indignação de quem tem um mínimo de dignidade. A indignação é a antítese da dignidade. É a reação à indignidade, à falta de dignidade. E foi o que esses 10 manifestaram aqui. Então Jesus, chamando a todos eles, disse: preste atenção no que ele disse, porque isso aqui é o que vai nos interessar hoje bastante. Preste atenção, tá bom? Toda atenção a mim. Isso que eu vou dizer agora é o que nos interessa fundamentalmente no dia de hoje. Então, Jesus, chamando-os à parte, lhes disse, e preste atenção no que Jesus lhes disse: sabeis que os governadores dos povos, os Pilatos dos povos, e aqui no Império Romano, havia muitas cidades-estado dominadas pelos romanos. Por exemplo, na Grécia Antiga toda e na Mesopotâmia. Você vai hoje à Turquia, onde está boa parte daquilo que o Novo Testamento chama de Ásia Menor, está dentro da Turquia, boa parte. Uma outra parte está dentro da Grécia. E você chega em cada cidade, tinha uma espécie de cidade-estado, com a sua autoridade local, fosse governador, fosse até um rei local, submisso ao imperador romano. Mas ele tinha privilégios de uma realeza local, como era o caso, por exemplo, do rei Herodes na Palestina. E não mandava de maneira absoluta em nada, mas era o representante do imperador e tinha privilégios de um rei local, a mesma coisa. E Jesus usa essa ilustração para dizer a eles: vocês sabem com certeza, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais, os mais influentes, os mais ricos, os mais acadêmicos, os que têm poder de maior visibilidade, de maior impressionalidade, que são chamados aqui de os maiores, exercem autoridade sobre os outros, que nem são realezas, nem são governantes, nem são procônsules, nem são autoridades, nem são figuras de respeitabilidade célebre naquela sociedade, por qualquer que fosse a razão. Vocês sabem, no mundo em que vocês vivem, quem são as figuras que recebem a convergência de autoridade para esse topo da pirâmide, de onde todas as coisas derivam, como controle, como poder, exatamente como acontece nos nossos dias até agora. Então vocês sabem que é assim no mundo. É assim no Império Romano, é assim em Laodiceia, é assim em Pérgamo, é assim na região de Filipos, é assim na Macedônia, é assim em várias cidades-estado da Ásia Menor,
aonde existem essas autoridades com essa capacidade de dominação. Assim como os hiperelevados militares, centuriões, generais, capitães de grupos legionários poderosos, também exercem essa autoridade no âmbito do seu alcance, do seu domínio. Eles são os dominis, eles são os dominadores, eles são os senhores. É daí que vem, é de dominis que vem a palavra senhor. Eles são os senhores, os dominis, os dominadores dos povos. Mas não é assim entre vós. Jesus diz, não é assim entre vós. Em vocês não pode ser assim, entre vocês jamais. E o que Tiago e João e a mãe deles estão querendo é que eles sejam dominadores sobre os outros, sobre os demais. E que eles tenham uma preeminência, já agora superior a de todo mundo. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa de Satanás. Isso é coisa daquele que disse, tudo eu te darei se prostrado me adorares. Só porque eles acham que estão pedindo isso a mim, eles estão pedindo fora do âmbito do interesse e da alegria satânica, mas não estão. Qualquer que seja o desejo de dominação, pode ser pedido a Jesus, mas é diabólico. Qualquer que seja o desejo de dominação, pode ser pedido a Jesus, mas é um pedido para exercício de um poder diabólico. Você está chocado? Não. Pessoal que está aqui militando, como ontem eu vi o Silas Malafaia, com medo, angustiado, porque a reunião de 1 milhão não passou de 18 mil, porque já tem gente do grupo dele indo se refugiar nos Estados Unidos. Aí ele vem arrumando desculpas aqui e ali, mas o desejo dele era hoje ter o antigo presidente, o anterior presidente na presidência, de preferência com um golpe de Estado, sem democracia, onde ele seria uma espécie de Ayatollah Malafaia, o que ele de certa forma já foi no governo anterior, e agora está vendo tudo isso se desmantelar diante dos olhos dele. O que está em questão é medo de um lado e a frustração da perda do domínio. Ele imaginou que dentro de mais 1 ano e meio, 2 anos, estaria nas mãos dele outra vez e daqueles que estão ali fazendo esse papel de asseclas de um poder absolutista, tirano, dominador e que para quem os fins justificam os meios. Como é o caso nos Estados Unidos da América que está acontecendo. Pois bem, Jesus disse, não é assim entre vós. Vocês não serão dominadores. Em vocês não haverá e não pode haver teologia do domínio. Se tiver teologia do domínio, vocês estarão servindo a Satanás. E é o que disse, esses reinos todos do mundo me pertencem. E eu dou a quem eu quiser. Basta se curvar a mim. Se curvar não é necessariamente ficar de joelho em algum templo satanista, não. É curvar o desejo, é curvar os ideais, é submeter-se às pautas da malignidade. Como o Elon Musk disse, o maior defeito da humanidade é a empatia, esse negócio de se importar com os outros. Matar a empatia faz parte da pauta de Satanás. Essa coisa de proteger os pobres é coisa de Jesus, mas faz parte para eles de um atraso demoníaco, satânico, do qual a gente deve fugir. E conquanto Jesus tenha dito, não será assim entre vós,
Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, esse será o que sirva a todos, o que se entregue, o que se doe, o que se ofereça, o que não busque o seu próprio interesse, mas sirva com amor. E quem quiser ser o primeiro entre vós, fique sabendo, só o será se tornar servo de todos os demais, deitando-se como uma ponte sobre o abismo para os outros passarem. Tal como o Filho do Homem, tal qual eu, que não vim para ser servido, senão estaria nos palácios, com séquitos de homens e de anjos me servindo. Senão eu teria aceito a oferta de Satanás. Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Terás todo o domínio imediato. Mas vocês têm que saber a serem como eu. Vocês só terão sentido na terra se forem como eu. Se vocês desistirem de mim, das minhas pautas, dos meus pensamentos, da minha mente, dos meus compromissos, das minhas entregas, do meu serviço, da minha voluntariedade, do meu altruísmo, da minha empatia, porque vocês serão salvos pela minha solidariedade na cruz para com todos os homens. E só é de Deus se for assim, se vocês desistirem de como eu pratico essa liderança de graça, de acolhimento sobre vocês e sobre quem quer que queira ser meu discípulo. Se não for assim, está tudo estragado. Se vocês buscarem esse poder direto para ganharem essa ascensão pública, para serem os que dão as cartas e que determinam tudo, vocês não terão nada a ver comigo. Porque eu decidi não ter essas cartas na mão, decidi viver sem esse poder, decidi não ser servido, mas servir, decidi, pelo anonimato promovido pelo marketing dos governos e pelas ofertas dos soberanos, que a única coisa que querem é que eu me submeta a eles para que eles me favoreçam em tudo quanto eu possa desejar, e eu não quero. O meu chamado é ir à cruz e depois ressuscitar. Se vocês não entenderem isso, vocês não serão tal qual o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos.